Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de ciências de hoje. Olha só, o nosso cabeçalho, ele vai ficar assim, ó. Escola Municipal Vereador José Vilhena, Ibiraci, 24 de agosto de 2021. Hoje é terça-feira, professora Damares Vilela, turma 4º ano B4, turno vespertino. O nome de vocês e a data de nascimento. Hoje a gente vai estudar o capítulo 1, né, do nosso livro de ciências. Ele coloca aqui, ó, a invenção do microscópio, né? Então, assim, o nosso texto vai falar que o microscópio, ele trouxe muitos avanços, né, pra gente entender o mundo como a gente conhece, tá? Esses microscópios, eles são utilizados em salas de aula, na indústria, na pesquisa, né? Eles ampliam a imagem dos seres vivos, dos materiais e objetos, e nos permite ver detalhes que a olho nu a gente não vê, tá? Um item fundamental para construir um microscópio óptico é a lente, né? E aí a gente já deve ter visto lente em muitos objetos, né? A gente tem a lupa, que tem a lente, a gente tem os óculos, né? Que a mamãe e o vovô usa. Essas lentes, elas são feitas de materiais transparentes. Elas vão ampliar ou distorcer a imagem quando a gente olha um corpo, né, através delas. Ó, a lente da lupa, ela produz uma imagem ampliada dos objetos. Aí a gente tem uma perguntinha. É correto dizer que as lentes aumentam os objetos? Não, é falso, né? Por quê? Porque a lente da lupa, ela produz uma imagem ampliada dos objetos, tá? E faz 2000 anos que o ser humano conhece o funcionamento da lente, de lentes, né? E a partir de 1960, houve uma maior produção dessas lentes, né? E aí houve produção maior, né? E maior qualidade também, né? E eles começaram a combinar lentes para conseguir ampliações ainda maiores, tá? E aí, quando conseguiram fazer ampliações maiores, foi criado os primeiros microscópios ópticos, né? Aqui a gente vai ter um modelo de microscópio óptico que é o mais simples que existe hoje, tá? E com ele a gente observa muitas coisas interessantes e nós vamos observar o que compõe ele, tá? Aqui tem um tubo que serve de suporte para a lente ocular. Então a lente ocular fica aqui e esse tubo vai apoiar ela, suportar ela, né? A lente ocular, ela aproxima-se o olho dessa lente para observar o material. A gente faz assim, né, nela. Aqui a Damares colocou ele inteirinho, tá vendo? Aqui a gente tem o tubo, a lente ocular, aqui lentes objetivas, platina ou mesa. A gente tem uma fonte de luz e botões de ajuste, né? Aqui do ladinho, ó. Aí agora a gente vai passar para a próxima imagem.
Ó, o botão de ajuste, ele vai regular o foco da imagem, né? Como que a gente quer esse foco? Eu tenho também essa parte aqui das lentes objetivas, que elas ficam próximas ao material, né? E elas podem ter diversas ampliações, tá? A platina ou mesa é o suporte onde é colocada uma lâmina de vidro com o material que vai ser observado. Fonte de luz direciona a luz para que ela passe através do material que vai ser observado. Olha, então nós vamos direcionar a luz para que ela passe através do material que vai ser observado. No modelo mais simples, pode até ser um espelho, porque o espelho ele consegue refletir e direcionar a luz, certo? Ó, a descoberta do mundo microscópico. Micro é de pequeno, né? Toda vez que a gente fala micro, a gente está falando de algo pequeno. Toda vez que a gente fala macro, a gente está falando de algo grande, tá? Então, aí, o que aconteceu? Após, né, o surgimento dos microscópios, os pesquisadores, eles começam a observar o universo das coisas minúsculas, tá? E antes disso, as pessoas propunham hipóteses, né, sobre como os seres vivos eram compostos, o que provocava algumas doenças, mas não tinham meios para investigar essas questões. E a partir do momento que surgem os microscópios, né, aí passa a ser possível isso, tá? A gente tem o pesquisador chamado Robert Hooke, que ele fabricou microscópios ópticos e descobriu várias coisas acerca dos micro-organismos, né? Ele construiu microscópios com 2 e com 3 lentes na tentativa de aperfeiçoar esse instrumento. Olha como era o microscópio dele, ó. Tinha a lente ocular, a lente objetiva, o globo de vidro e a lamparina. Quando a Damares morava na roça e ela era pequena, aí bem pequena a Damares era, ainda não tinha energia elétrica, sabe? Só depois que a Damares cresceu um pouquinho, passou a ter energia elétrica. Aí a gente usava um negócio chamado lamparina para clarear a noite. Sabe onde que eu vi lamparina outro dia? Lá no Fidelis, na Construagro. O dia que vocês for lá com o papai e a mamãe, vocês perguntam pro papai, o que é uma lamparina? Aí vocês vão ver, tem um monte de lamparina lá, sabe? Então, esse microscópio, ele foi desenvolvido por Robert Hooke no século 17 e ele tinha 2 lentes, né? A lente ocular que ficava no topo do microscópio, que é onde a gente olha, e há uma lente objetiva, que é abaixo, perto da amostra a ser analisada, tá? Depois, o sistema de iluminação utilizava um globo de vidro cheio de líquido. E aí ele projeta a luz da chama de uma lamparina na amostra, tá? Vocês acham que o desenvolvimento do microscópio foi importante para o estudo da vida? Com certeza, né? Muito importante. Porque permitiu a gente analisar as células, vírus, bactérias, né, protozoários, fungos, né, de uma forma que a gente consiga estudá-los, né, para poder saber o comportamento deles
e a gente agir no sentido de combatê-los, né, para não fazer mal para nossa saúde, por exemplo, para não fazer mal para as plantas, né? Depois a gente tem um tal de Antoine van Leeuwenhoek. Ele também construiu seus próprios microscópios e descobriu muitos seres minúsculos diferentes. E ele deu um nome para esses seres que ele descobriu, animálculos. O que significa animálculos? Significa animais muito pequenos, tá? Isso a gente está na página 14 do nosso livro didático, tá? Aqui a gente tem como funciona o microscópio, né? Então a gente vai estar vendo sobre esse assunto. Para o microscópio óptico, a luz ela vai ser emitida atrás do objeto que se quer observar. Então, o objeto está aqui, a luz está aqui, né? Isto. E aí, essa luz vai atravessar o condensador, que concentra e direciona o feixe luminoso para o objeto em análise. A luz vai passar pelo objeto e vai ser encaminhada para um tubo de lentes convergentes. Convergente é que converge, é que fecha, né? Ó, cadê minha mão aqui? Ó, aberto, aí eu convergir, tá? Eu fecho, né? E essa lente convergente, né? Que tem uma lente objetiva em uma extremidade e uma ocular na outra. Então, ó, a luz passa pelo objeto, é encaminhada para um tubo de lente convergente, que conta com uma lente objetiva em uma extremidade e uma ocular na outra, por onde observamos. Esse uso combinado das lentes permite multiplicar o poder de ampliação da imagem. Olha que interessante. Então, esse uso combinado, quer dizer, junto de lentes diferentes, multiplica o poder de ampliação da imagem, tá? E aí ele fala assim, ó, que o microscópio eletrônico, ele é diferente, né? Ele permite observar estruturas menores que um nanômetro. Nanômetro é uma medida bem pequenininha, né? E essa medida, ela é bem menor que uma célula, tá? Ele não funciona com luz visível, mas com feixe de elétrons que é propagado no vácuo, né? Então, é o que a gente tem de mais moderno do que o microscópio óptico, né? Ele fala que esse feixe de elétrons vai atravessar o condensador magnético que o concentra e direciona para o objeto analisado. E aí, no caso do microscópio eletrônico de transmissão, esse feixe de elétrons vai atravessar o objeto e a imagem formada ela é captada pela objetiva magnética, né? Nesse microscópio, no microscópio eletrônico de varredura, o feixe de elétrons é refletido pela superfície do objeto em análise, que é coberta com uma fina camada de material específico. A imagem é captada pelo projetor magnético e é enviada para o monitor, tá? No caso, o monitor de computador, tá, gente? Aqui nós temos a representação de Leeuwenhoek, ele fazendo observações em seu microscópio. Note que ele direciona o microscópio para a fonte de luz. A fonte de luz dele, nesse caso, é uma vela, né?
Agora vamos ver aqui o microscópio que ele desenvolveu no século 17, ó. Eu tenho uma lente, uma agulha para colocar a amostra e parafusos para regular a altura do foco, né? É muito importante sempre a coisa estar focada, né? Não tem como eu fazer uma análise quando a coisa não está bem focada, né? E aqui ele coloca, ó, que desde essa época esses equipamentos eles são cada vez mais aperfeiçoados, né? E hoje a gente visualiza muitos detalhes dos seres vivos, né? Temos vários tipos diferentes tipos de microscópio e esses eletrônicos, como o que produziu a imagem ao lado, ele vai estar entre os mais potentes que existem. Olha só, que a gente repara a mosca, né? E aqui via microscópio, olha os detalhes, né? Então, ó, enquanto o microscópio óptico produz imagem com ampliação de até 400 vezes o tamanho original, o microscópio eletrônico ele vai produzir imagens com ampliações de até 2 milhões de vezes, né? Olha que loucura, né? Imagina uma coisa ser aumentada 2 milhões de vezes, é muita coisa, né? Aqui eu tenho a imagem ao lado produzida por um microscópio eletrônico. Ela mostra detalhes da estrutura da cabeça e dos olhos de uma mosca com ampliação de 70 vezes. E essa imagem ela foi colorida artificialmente. Nossa, preciso de tomar uma água. A seguir, olha só, na página 15 a gente tem, ó, os microscópios se modificaram ao longo do tempo. Em sua opinião, qual o propósito dessas modificações? O que vocês acham? O propósito é evoluir em termos de análise, né? Entender melhor o funcionamento de células, a dinâmica de vírus, de bactérias, de protozoários, né? Que são seres minúsculos, né? Que a olho nu a gente não vê, tá? A última perguntinha. Alguém tem alguma dúvida? Aí vocês podem estar me falando no grupo, tá? Por hora é só. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!